Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Meu nome é Patrícia e esse é meu canal Palavras que Edifica. Irmãos, o intuito desse vídeo não é ganhar seguidores, não é ganhar curtida, mas eu quero ganhar pessoas para Jesus. Então, o intuito desse vídeo é esse. Eu quero mostrar para você, através da luz das Escrituras, né? A salvação, o plano de salvação. E esse vídeo de hoje eu vou falar sobre o plano da salvação. Porque por mais tecnologia, por mais a era digital, a inteligência digital, enfim, tudo que tem acontecido, por mais que a modernidade está aí, mas eu vejo a necessidade de se pregar o Evangelho de Cristo, principalmente o Evangelho genuíno de salvação. Há muitas igrejas, há muitos ministérios, há várias religiões, mas contudo tem muitas pessoas que não conhecem Jesus de fato, a não ser de ouvir falar, não conhecem a Deus, não querem conhecer a Deus, né? São ateus, uns têm dúvida se ele existe ou não. Então, se você entrou nesse vídeo, eu quero pedir você alguns minutos da sua atenção, do seu tempo, para você deixar o Espírito Santo trabalhar na sua vida, abrir o seu entendimento, seus olhos espirituais. Eu também era dessa forma. Eu também não entendia nada a respeito de salvação. Eu sabia de Jesus por ouvir falar, não tinha entendimento, mas a partir do momento que eu comecei a meditar na palavra de Deus, eu comecei a enxergar a verdade. E hoje, para a honra e glória do Senhor, Jesus mudou minha vida. Hoje eu posso ter certeza que se eu descer a sepultura, eu tenho um lugar preparado para mim. Aleluia, louvado seja Deus. Hoje eu tenho a certeza que eu sei para onde eu vou. Hoje eu tenho a certeza que Deus, ele existe, ainda que a ciência prove ou não prove também. Nosso Deus é mais que isso. Não tem como ninguém provar Deus. Deus, ele é infinito. Deus é soberano. Ele é supremo. E tudo que ele deixou a respeito dele contém na Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada foi inspirada por Deus. A Bíblia Sagrada foi escrita por homens inspirados por Deus, cheios do Espírito Santo. Portanto, tudo que está escrito na Bíblia foi exatamente o que o Criador quis nos revelar. E tem coisas que nós não entendemos, mesmo lendo nas Escrituras, porque tem coisas que é para a gente entender, tem coisas que não. Deuteronômio 29:29, as coisas reveladas são para nós saber, mas as coisas não reveladas não nos interessam. Deus, ele é a autoridade, ele é criador. E você pode ver o exemplo. Quando uma pessoa comete algo, uma infração, e quando não aprova se cometeu ou não, e é perante o juiz, a palavra do juiz é que basta. Não precisa ninguém ficar provando nada, porque estamos dali diante da autoridade superior. Então o juiz não precisa provar nada. Se ele está certo, se ele tem... Não, ele é Deus. Assim eu estou falando para você. Você não precisa ficar procurando, né, na mídia, na internet. Você não vai encontrar Deus nesse lugar. Você vai encontrar Deus, talvez, no seu quarto. Quando você se prostrar e falar com Ele. E talvez Ele vai revelar. Porque Deus, Deus não vai aparecer na nossa frente. Nós não somos dignos. Nós somos criaturas, somos pecadores. Deus, ele é rei, ele é soberano, ele é justo, ele é santo. Então, talvez ele vai permitir que você sinta a presença dele. Porque Deus, para mim, é uma fonte inesgotável. Quanto mais eu busco a Deus, quanto mais eu quero Deus, mais eu quero ele, mais eu quero conhecê-lo. Eu não conheço Deus,
Eu não posso chegar aqui para você e falar, olha, Deus é isso, Deus é aquilo. Deus, Ele para mim é tudo. E quanto mais eu busco Ele, mais eu quero Ele. Ele é uma fonte inesgotável de felicidade, de alegria. E eu quero falar sobre isso. Se você não acredita na Bíblia, eu vou te dar alguns exemplos, né? Que provam a veracidade da Bíblia. A Bíblia foi escrita há 1.600 anos atrás. E ela foi escrita por 40 autores diferentes, traduzida em 3 continentes. E todos com a mesma coisa. Não houve contradição desses autores. Não houve contradição nesses 3 continentes. A Bíblia é exatamente o que ela é. O livro dos livros. É através desse livro aqui. Esse livro mudou a vida de milhares de pessoas. E eu sou uma delas. Eu sou uma delas. E é através desse livro que estão as coisas reveladas de Deus. Então, se você quer saber alguma coisa sobre a sua vida, sobre o seu destino, de onde você veio, quem você é, tá tudo aqui. Tá tudo na Bíblia Sagrada. Você não é alguém que foi jogado meramente num espaço de um planeta que veio aqui sem propósito, sem nada. Você tem um pai, você tem um criador, você tem as digitais do seu criador na sua vida. Você não é qualquer um. Você não é qualquer um. Você não é um mero ser humano, um pedaço de células. Você é precioso. Você é precioso demais. E eu vou te provar isso. O quanto você vale. O quanto a sua vida e a minha vida vale. O vídeo de hoje é sobre a salvação. Vou mostrar para você tudo sobre a salvação. E eu vou começar lendo um versículo, que é o versículo chave. É como se Deus pegasse toda a Bíblia, todo o plano de redenção e reduzisse a uma frase. Está lá em João 3,16. Deixa eu dar pausa aqui para me procurar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meus queridos, eu tô dando pausa porque eu não sei editar vídeo, então, assim, observa, quando se fala de salvação, é porque algo está perdido. E é isso que a humanidade estava. É nessa condição que eu e você estava. Nós estávamos perdidos. Por isso que Deus, Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu único. O mundo estava perdido, o mundo está perdido. Nós estávamos perdidos. Houve uma necessidade de Deus enviar o seu Filho único por amor das nossas vidas. E para você entender mais um pouco sobre isso, talvez você não está entendendo nada. Meu Deus, como assim? Como assim teve que alguém morrer por mim? O que eu fiz? Eu vou te mostrar o que aconteceu. Em Gênesis capítulo 3, você vai ver a queda do homem. E para quem não está entendendo, Gênesis capítulo 3 relata a queda. Em Gênesis capítulo 2, você vai ver que Deus, Ele formou o homem com as próprias mãos, a sua imagem e semelhança. Então Deus fez tudo quanto é tipo, Deus fez o universo, fez as estrelas, fez a água, fez o mar, fez tudo. Ele é o criador de tudo. Deus, Ele é criador de tudo. Então Ele é criador do universo, de tudo. Lá em Êxodo capítulo 19, versículo 5, Deus vai dizer que toda a terra é minha. Deus declara que tudo que existe aqui é dele. Então, em Gênesis, você vai ver a criação de Deus. A criação que Ele mais amou, que foi o ser humano. Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Ouça bem, você que está assistindo esse vídeo. Você é a imagem e semelhança de Deus. Você não é como Deus.
Tem muitas pessoas que acham que é como Deus, que pode fazer o que quiser, que nada vai acontecer, mas você é criação de Deus. Nós temos a imagem e a semelhança de Deus. Mas quando entrou o pecado no mundo através de Satanás, que foi o primeiro ser a cometer pecado, então ele induziu a primeira criação de Deus, que foi Adão e Eva, a pecar. E nós somos descendentes de Adão e Eva. Por mais que você duvide, por mais que a ciência, os filósofos tentam tirar isso, não, nós somos criação, foi Deus que nos criou. A própria ciência já se rendeu, já encontrou células de barro no nosso corpo, então tudo comprova a veracidade da Bíblia. Quando houve a queda, houve a perdição, houve a maldição. Nós fomos amaldiçoados, nós fomos contaminados pelo pecado, através de Adão e Eva. Deus nos criou para viver eternamente, mas quando eles caem, vem sobre nós o salário do pecado. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Eu vou ler um trecho que Deus fala assim, em Gênesis capítulo 2, versículo 17. Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, hoje, nós morremos, nessa vida aqui, passageira. Essa vida que Deus criou para ser perfeita, hoje se tornou passageira. Por quê? Por causa do pecado. Então, hoje você sabe que você nasce, cresce, vira adulto, envelhece e morre por causa do pecado. O pecado entrou no mundo. O salário do pecado é a morte. Deus falou para não comer, se comer iria morrer. Mas a serpente, usada pelo adversário das nossas almas, que é Satanás, o acusador, ele disse que Eva poderia comer, que ela não ia morrer. Mas a palavra de Deus, ela é fiel, ela é verdadeira. Satanás é o pai da mentira. E por isso ele engana as nações. Ele engana milhares de jovens. Engana milhares de pessoas. Para continuarem vivendo as suas vidas como se não houvesse uma vida após a morte. Mas eu quero te dizer o seguinte. A partir do momento que houve essa queda, houve uma quebra de um concerto. Automaticamente, toda a humanidade, toda a terra ficou amaldiçoada, ficou perdida. Nós estávamos perdidos. E é nessa hora que entra esse versículo maravilhoso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único. Meus irmãos, nós estávamos perdidos. Para nós não tinha mais jeito. Era a morte eterna. Mas Deus olhou para nós e sentiu compaixão. E Ele já tinha um plano preparado, um plano de redenção preparado. E lá em Romanos vai dizer assim, Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito, escuta bem, o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Você entendeu esse versículo, meus irmãos? O dom gratuito de Deus. Nós estávamos perdidos. E é aí que Deus entra em ação. Nós poderíamos ser condenados a uma morte eterna, mas Deus entrou em ação. Então Jesus, ele decidiu morrer em nosso lugar. O Filho único do Deus Criador decidiu dar vida por mim e por você. Esse é o plano de salvação. Nós estávamos perdidos. Nós ia ter que encarar a morte eterna para sempre. Mas o Deus, Ele decide descer aqui nessa terra. E esse plano já tinha sido elaborado por Deus. Então Jesus escolhe uma virgem chamada Maria, fazendo cumprir uma profecia.
escrita há mais de 700 anos antes de Cristo. Isaías capítulo 7, versículo 14. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será chamado o seu nome Emanuel. Aí se você pega Mateus capítulo 1, versículo 23, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Você tem noção, meu querido? Você tem noção do que você significa para Deus? Você tem noção que um Deus se fez carne, veio e pisou nesse mundo de pecado, esse mundo pecaminoso, andou com pecadores, comeu com pecadores? E Isaías 53 vai dizer que Deus agradou moê-lo. Deus, ele puniu o seu próprio filho porque ele tomou o nosso pecado. Jesus levou sobre si as nossas dores. O jugo que nos traz a paz estava sobre ele. Estava sobre ele. Hoje você pode cantar. Ele levou as nossas enfermidades. Ele levou as nossas dores, as nossas angústias. Foi tudo sobre ele. E sabe o que mais me impressiona? Ele quis. O Deus Filho quis se entregar por amor de mim e por você. Meu querido, como é que você pode viver uma vida se sentindo infeliz? Se sentindo que ninguém te ama, que ninguém te quer? Se tem um Deus que deu a vida por você, despiu da glória, largou tudo, veio aqui na terra, comeu no meio desse sofrimento, comeu com pecadores, deu a vida por você para que você tivesse uma vida eterna. Como é que você tem a coragem de dizer que ninguém te ama? Jesus te ama. A sua alma foi paga por um preço que ninguém, nem todas as células do mundo, nem todo ouro, nem toda prata que existe nesse mundo pode pagar a redenção da sua alma. E Salmos vai dizer isso. A redenção da alma é caríssima, não tem como pagar. Foi um presente que Deus nos deu. Mas, irmã Patrícia, como é que eu faço? Como é que eu sou salvo? Como é que eu faço para alcançar essa salvação? Jesus, ele veio. E por amor de nós, ele confessou. Ele se entregou na cruz do madeiro. Ele morreu na cruz. Ele foi humilhado. Ele foi cuspido. Por amor a mim e a você. Então ele confessou para o mundo todo e para Satanás ouvir que ele estava pagando um preço pela minha e a sua vida. Então a forma de você alcançar hoje a salvação, de você ser alcançado pela graça, é você também aceitando Jesus como seu legítimo salvador da sua alma. Jesus, ele é o salvador da sua alma. A sua alma pertence a Deus, mas tem que haver um ato, uma confissão. E assim como Jesus, ele veio, foi humilhado. A palavra de Deus nos relata, tá aqui, ó, a humilhação, a crucificação, as palavras de blasfêmia, as provocações que Jesus sofreu por amor de mim e a sua vida. E é necessário que você confesse Ele como Salvador da sua vida também. Ele foi, morreu na cruz do madeiro, ressuscitou provando assim o sacrifício perfeito e imaculado. Não tem mancha, não tem. Jesus é o nosso Salvador, Ele é o nosso Rei. Ele alcançou gentios, nós merecíamos a morte. Ah, mas eu não tenho culpa, foi Adão que pecou, não interessa, nós somos descendentes de Adão. E você é pecador, eu sou pecadora. Foi para isso que Deus fez a lei, porque nós somos pecadores. E você e eu não conseguimos cumprir a lei, nós somos pecadores. Há necessidade de um Salvador. Há necessidade de um Salvador e nós temos, o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré.
Ele é o salvador da sua alma. Você não está perdido, não. Você tem destino. Se você descer agora, se você aceitar Jesus, confessar Ele agora como salvador da sua alma e você descer a sepultura, você tem destino. E se você também não aceitar esse plano maravilhoso de redenção, de salvação, você também tem destino, certo? Que é a morte eterna. Dói, infelizmente. Mas quem não aceitar Jesus, quem não aceitar esse presente, vai vir um juízo sobre ele. Só está salvo quem está em Jesus. E quem não está em Jesus está correndo um maior perigo da sua vida. Você não está correndo perigo porque um ladrão pode te assaltar, que você pode ser morto, assassinado, ou porque você pode morrer de uma doença. Isso não é perigo, não. Perigo é a morte eterna, é morrer sem salvação. Esse é o maior perigo da vida da humanidade. Porque morrer, nós todos vamos morrer. Eu estou viva, eu estou gravando esse vídeo, não sei o dia de amanhã. Né? O dia de amanhã pertence a Deus. Nossa vida aqui é frágil. Você viu aí 2 anos, um vírus invisível chamado Covid-19 tirou a vida de milhões de pessoas. Nós somos frágeis. Isso aqui é carne, ó. Tudo isso aqui, todo esse mundo aqui é passageiro. Tudo isso aqui vai passar. E aí eu te pergunto, é melhor você investir em algo que é eterno? Ou você viver uma vida aqui de qualquer jeito, sabendo que você pode descer a sepultura a qualquer momento. E sabendo também que Jesus também, que está escrito na Bíblia, que a qualquer momento ele vai voltar. Os sinais estão aí. A Bíblia já está se cumprindo, já se cumpriu a maioria das profecias. A Bíblia ela é verídica. Ela é verdadeira. Tudo que está na Bíblia aconteceu. Não tem como negar. Não tem como a mídia negar. A sociologia, o ateísmo, enfim, o comunismo. Não tem como negar a veracidade de Deus. Jesus está voltando. Ah, mas eu não acredito. Meu filho, entenda. Ah, Patrícia, eu não acredito em nada que você falou. Não vai mudar nada. Não vai mudar nada. A palavra do Senhor é imutável, ela não muda. Deus não muda, Ele é justo, Ele é reto, Ele é fiel. Se você não acredita, eu só lamento, infelizmente. Mas Deus não vai mudar a verdade de Deus. A única coisa que Deus precisa é que você creia para você ser salvo. E não para ser verdadeiro. Porque tudo aqui é verdade. Você só precisa crer para você ser salvo. E não para ser verdade. Porque você crendo ou não, a palavra de Deus é verdadeira. Você crendo ou não, você precisa de um Salvador. Escute bem, meus amados. Deus, Ele é Senhor da terra. Ele é Rei. Ele tem o cetro de justiça dele. E não importa qual religião você é, qual grupo etênico, sei lá como é que fala, né? Que fala que raça de povos assim diferentes, que você pertence, você será julgado conforme o padrão do Criador, não por sua própria norma moral ou padrão de sua cultura. Eu anotei isso aqui que eu sou difícil gravar as coisas. Você entendeu? Ah, Patrícia, mas você não sabe, eu sou macumbeiro. Tá, meu filho, você tem que aceitar Jesus e se arrepender. Porque você não vai ser julgado segundo as normas da macumba. Você vai ser julgado segundo as normas da palavra de Deus. A Bíblia diz em Salmos que Deus ele já tem o cetro dele de justiça. Não importa quem tem a opinião de quem tem, que acha. Ele vai ser julgado segundo a palavra de Deus. Ah, mas é que eu acredito. Não acredito, não importa. Se você está assistindo esse vídeo, se essa palavra falou com você, se você não está longe dos caminhos do Senhor, ou você afastou, ou você é ateu, ou você... meu filho, você precisa de Jesus urgente. Você precisa aceitar Jesus. E aceitar Jesus não tem nada a ver com religião. Religião não salva ninguém. Jesus não andava com religiosos. Jesus não era religioso. Jesus ele comia com pecadores. Ele veio para salvar. Jesus quer salvar sua alma, não importa. Religião não tem nada a ver. Religião não salva ninguém. Muito, muito pelo contrário. Religião leva para o inferno. Né? Dependendo da religião, leva para o inferno. Então é isso, meu querido. Deixa eu
Então não é sobre religião, é sobre salvação. E Jesus, ele te ama. Experimenta ler a palavra de Deus. Experimenta começar no oculto, no escondido, a orar, a falar com Deus, falar com seu Criador. Meu querido, Deus, ele é perfeito, ele não erra nunca. E se tem alguma coisa errada com você, meu irmão, converse com seu Criador. Foi assim comigo. Né? Eu cresci, eu sofri abuso sexual, eu achava, quando eu cresci, minha mente, eu comecei a achar que eu era, né, lésbica, eu comecei a ficar com mulher, mas Deus falou, não, minha filha, não. Eu comecei com Ele, as dúvidas que eu tinha a respeito de mim, a respeito do meu corpo, das minhas atitudes, quem me deu resposta foi Ele, foi o meu Criador. Porque foi Ele sabe a matéria-prima que Ele nos formou. Então qualquer dúvida que passe na sua mente, a respeito de religião, a respeito de qualquer outro assunto, conversa com seu Deus, experimenta meditar na palavra de Deus aqui, ó. Você não está abandonado aqui sozinho, não. Nós temos um manual da nossa vida. Quando você compra uma televisão, você vem um manual da televisão. Da geladeira vem um manual. Se é um computador, se é um celular, tudo vem um manual te explicando como você deve agir, como você deve usar. Assim somos nós temos o nosso manual, a Bíblia Sagrada. A Bíblia, a palavra de Deus. Aqui tá a maneira como você deve viver. Não adianta você querer viver uma vida de qualquer jeito. Falar, não sei, vou fazer o que eu quiser. Que eu não, aqui, tá aqui, ó. Tá aqui. E deixa eu te falar, os mandamentos do Senhor não são pesados. Não, mandamento. Eu sou uma pessoa, sou testemunho vivo. Eu tinha uma vida toda bagunçada. E o Senhor, através das Escrituras, através da palavra de Deus, minha vida transformou. Então, o milagre aconteceu na minha vida, vai acontecer. Na sua também. O maior milagre da salvação. Então, meu irmão, não perca tempo. Você que assistiu esse vídeo, fazer uma oração. Que o Senhor venha falar, continuar falando no seu coração. Que Satanás ele não venha tirar o que foi lançado, porque é gravíssimo, é seríssimo. E o inimigo ele tem investido muito nisso. A banalizar, né, as coisas de Deus, a tirar o plano de Deus em tudo. Não adianta você procurar as mídias sociais, a televisão, tudo é contra Deus, tudo é anti-Deus. Tudo vai fazer você se afastar de Deus. Porque o mundo está sendo preparado para o fim. E Satanás, ele age tanto nos líderes eclesiásticos, né, para distorcer a palavra de Deus, para pregar heresias, e tanto nos líderes governamentais também, do mundo todo, para tirar Deus do centro, para fazer você desacreditar, para você viver uma vida dissolutamente e perder sua alma. Esse é o plano de Satanás. Tá aqui. Começa a meditar na palavra de Deus. Começa a buscar o Senhor enquanto você pode achar. Isaías 53. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Por enquanto, a porta da graça está aberta. Por enquanto você pode se achegar. Mas vai haver um dia que a porta vai se fechar. E você vai bater. E não vai ser aberta mais. Por enquanto está aberta. Está aqui a pregação do Evangelho. Está aqui o segredo para você ser salvo. Vai depender de você, dar ouvido ou não. Amém? A palavra do Senhor diz lá em Marcos 16:15. Ide, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Porém, quem não crê já está condenado. Então, depende de crer. Você tem que crer que Jesus é Salvador. Crer que Deus, Ele te ama, Ele quer salvar você. Amém? Que Deus abençoe. Que Deus abençoe a vida de vocês. Você que entrou aqui. Muito obrigada. Que Deus abençoe infinitamente. E eu desejo para você o melhor, que é o céu. Eu desejo o céu para você que entrou aqui. Né? Que Deus abençoe infinitamente a sua vida. Amém? Fica na paz do Senhor Jesus.